Olá, bom dia. Meu nome é Rafael Facundo da Costa. Sou do quinto semestre de Ciência da Computação e agora a gente vai fazer um resumo sobre a unidade 1 de rede de computadores. Bom, e o que é a internet? A internet basicamente é uma rede de computadores que interliga milhares de dispositivos, né? Que podem ser desde computadores tradicionais, celulares, servidores e hoje em dia até TV, geladeiras e carros. A gente chama esses aparelhos de end systems ou hosts, porque eles são hosts porque é nele que estão hosteados, né, os programas, é neles que os programas estão rodando. E end systems a gente pode entender como porque eles são as pontas, né, das redes, são os últimos aparelhos, os aparelhos finais, como se as redes fossem uma árvore, os end systems são as folhas, né, são as pontas. Esses end systems eles estão ligados entre si por meio dos links de comunicação e dos switches, né? Os links de comunicação, ou os enlaces de comunicação, basicamente é o meio por onde os dados são transmitidos, né? Pode ser por cabos físicos, sinais de rádio, sinais Wi-Fi, entre outros. E os switches, basicamente, são aparelhos que recebem um pacote e a partir do endereço que está no pacote, ele redireciona o pacote para o caminho certo. Bom, e os end systems, eles acessam a internet através dos ISPs, né, que são Internet Service Providers, que de uma maneira mais prática e mais simplificada são as empresas que servem a internet para nós consumidores, né? Trazendo para a realidade aqui do nosso estado, do nosso país, basicamente é como se a BrisaNet, a Mob Telecom, né, o Vivo, fossem os ISPs, né? Ou seja, são empresas que provêm acesso à internet para os consumidores, né? Aí, cada end system, né, ele possui uma socket interface, que é basicamente são especificações, né, de como determinado programa que está rodando no end system se comunica com a internet para receber o conteúdo de forma correta, né? Além disso, assim, para que a gente troque dados, os dispositivos troquem dados, eles precisam falar o mesmo idioma, né? Eles precisam se entender corretamente. Assim como duas pessoas, né? Uma pessoa que fala chinês não entende a pessoa que fala italiano, por exemplo. Então, eles têm que encontrar uma maneira padronizada de se comunicar e se comunicar corretamente. E é para isso que existem os protocolos. Basicamente, os protocolos seriam como se fossem linguagens que ditam as regras de comunicação entre os dispositivos. Ditam praticamente todos os aspectos, né, que os dispositivos têm que seguir, está descrito no protocolo, né? Os protocolos basicamente eles vão dizer como os dados são enviados, né, qual o formato dos dados do pacote, o que vai ter naquele pacote, o que ele tem que dizer, né? Você tem que dizer onde é que está o endereço, tem que dizer o padrão para corrigir os erros, quanto tempo o dispositivo pode esperar ou não pela resposta de outro, né? Basicamente todas essas regras que regem a comunicação entre os computadores estão descritas nos protocolos. Os protocolos mais famosos são o TCP, né? TCP, UDP e IP, são os mais conhecidos, o protocolo HTTP, mas para cada tipo de mídia existe um protocolo diferente para a comunicação entre dispositivos. Por exemplo, existe o SMTP, que é o protocolo de transmissão de e-mails, né? Existe outro protocolo, FTP, que é para transmissão de arquivos, e dentre outros, e por aí vai. Bom, e onde esses end systems, né, esses hosts ficam? Basicamente, os end systems, os usuários, né, dos consumidores, ficam na parte mais afastada da internet, digamos assim, né? Na vida real, a gente chama um bairro de periferia quando ele é um bairro mais afastado do centro da cidade. E assim não é diferente na internet, né? A gente chama essa parte de periferia da internet, essa parte desses usuários que estão mais afastados do centro da internet. E para conectar esses dispositivos ao centro da internet, né, a gente tem a primeira parte ali da conexão que a gente chama de rede de acesso, que basicamente são redes que conectam fisicamente esses end systems ao primeiro router, né, de rede, que é chamado como Edge Router, né, que pega o pacote e faz a primeira retransmissão ali a caminho do centro da internet, né. Para fazer essa conexão, a gente precisa de, obviamente, meios físicos para conectar, para transmitir os dados, usando, pode ser cabos de fibra ótica, cabos de cobre trançado, ondas de rádio, dentre outras coisas. E a gente tem formas de fazer essa conexão. Uma das formas mais utilizadas é a Digital Subscriber Line. De maneira mais simples e simplificada, essa forma de acessar a internet é basicamente quando a empresa ela é provedora tanto de internet quanto de telefonia, né? Assim, quando o cliente acessa a internet, ele utiliza a mesma rede da rede de telefone, né? Que basicamente,
quando o computador, por exemplo, vai enviar o pacote, né? Ele envia esse pacote e o DSL modem, né, transforma esses dados em pulsos elétricos para que sejam transmitidos. Esses sinais vão para um splitter, que junta o sinal telefônico e o de internet ao mesmo tempo, né? E quando eles são transmitidos pelo mesmo meio de comunicação, mas em frequências diferentes, quando ele chega na central, um outro dispositivo separa esses sinais de rede, de internet e de telefone e transforma os sinais de novo em sinais digitais e manda os pacotes de internet para os dispositivos que vão fazer esse acesso à internet aí do usuário. Uma maneira bem famosa e bem utilizada nos dias de hoje para conectar os usuários à internet é usando fibra ótica, né? Basicamente, na fibra ótica, um cabo pode sair um cabo da central da ISP para cada usuário, mas o mais comum é que saia um único cabo da central e vá até um certo ponto. A partir de um certo ponto, esse cabo é dividido em vários cabos de fibra ótica que vão para cada residência do usuário, né? E a partir daí, quando os usuários estão mandando pacotes, né, eles mandam os pacotes pelos seus cabos individuais e a gente vai chegar a um ponto que vai ter um dispositivo que vai juntar todos esses sinais e vai enviar pelo único cabo de fibra ótica até a central, né, ISP. Bom, e quando o pacote chega na central, né, no centro da internet, basicamente o centro da internet também tem vários links de comunicação e vários routers, porque assim como qualquer rede, ele precisa redirecionar o pacote para o lugar certo, né? Então, basicamente, no centro da internet existem vários routers, vários comutadores de pacote que vão pegando o endereço que está no pacote e redirecionando para o lugar certo. E basicamente, para receber esse pacote, ele precisa processar esse pacote para então enviar para o lugar certo. Ele tem que ver para onde é que o pacote tem que ir. Então, o que ele faz é uma técnica chamada de storing forward, que, se a gente traduzir da maneira literal, significa armazenar e encaminhar, que é basicamente isso que ele faz. Ele espera até o último bit do pacote chegar para então examinar o pacote e redirecionar ele para o lugar certo, né? Então, quando a gente está enviando um pacote, né? Se a gente está enviando, além disso, né? Quando a gente está enviando o pacote, se a gente está enviando um pacote de tamanho X e a taxa de transmissão, né, do link de comunicação, ela transmite uma taxa de Y bits por segundo, então o tempo que esse pacote vai levar para ser transmitido, né, é X sobre Y segundos, né? Além disso, você pode pensar também o seguinte, mas e se o link de chegada tem uma taxa de transmissão mais rápida que a de saída? Então o que vai acontecer é que pode congestionar o router. E uma solução para esse problema é que criam-se filas de pacotes esperando para ser retransmitidos, né? Então ele pode receber vários pacotes e transmitir uma taxa menor, retransmitir uma taxa menor. O que pode acontecer com esse problema é que pode se criar uma fila muito grande, né? E que vai começar a ser descartado pacotes porque o roteador não vai ter memória suficiente para armazenar essa fila, né? Isso vai gerar não só perda de pacote, mas vai gerar delay também, porque tem um delay da fila que ele vai esperar, né? Tem o tempo que tem que esperar na fila para ser transmitido, tem um tempo de processamento, tem um tempo de transmissão, né? Então todos esses delays a gente pode calcular e chegar no delay de transmissão do total do pacote. Mas como é que o comutador de pacote sabe para onde é que tem que enviar o pacote, né? Basicamente, primeiro, tem-se o endereço IP para onde ele tem que ir, né? Segundo, que o que está implementado dentro dos roteadores são as forwarding tables e os routing protocols, né? Vamos fazer uma analogia aqui para entender melhor isso. Basicamente, imagine que você mora no Canadá e quer ir para a Califórnia, mais especificamente na rua Laurel Street, em Compton, número 75. Então, você simplesmente decide pegar o carro e sair, sem olhar GPS, sem olhar mapa nenhum, né? Você vai sair perguntando para as pessoas na rua. O que vai acontecer é que você vai perguntar para uma primeira pessoa que não vai saber exatamente onde é essa rua, mas ele vai saber para onde é a Califórnia. Então ele vai te dizer o lado para onde é a Califórnia e você vai seguir. Quando chega mais perto da Califórnia, você encontra outra pessoa que não sabe onde é a rua, mas sabe onde é Compton. Então ela te manda pro lado de Compton e lá você pergunta de novo onde é a rua. Quando você chega em Compton, você vai encontrar outra pessoa que sabe onde é a rua, mas não sabe onde é o número. Então ela te manda pro lado da rua. Quando você chega na rua, você pergunta mais uma vez onde é que fica o número. E aí a pessoa que sabe, que mora na rua, vai te levar até o número certo. Nos routers, basicamente é a mesma coisa. Os routers, ele não sabe.
o roteador da sua casa não sabe qual o caminho exato, né, para chegar no servidor do YouTube, mas ele tem uma base para onde te mandar. Então ele vai te mandar para o próximo router e lá você vai perguntar de novo e ele provavelmente não vai saber ainda, então vai te mandar para outro router que vai ficar nesse redirecionamento até você encontrar o caminho certo, né? Isso são as forwarding tables. E essas forwarding tables não são feitas na mão, né? Não são feitas no Excel. Então, basicamente, o que a gente tem são os routing protocols que ajudam a formar essas forwarding tables automaticamente. Como já foi falado, né? Os end systems usam os protocolos para se comunicar, né? E existem várias funcionalidades que precisam ser completadas, precisam ser feitas, precisam funcionar direito para que uma comunicação ocorra com sucesso. Então, basicamente, o que acontece é que existe uma arquitetura de camadas que dividem o trabalho de comunicação entre os dispositivos, né? Então, os protocolos eles estão divididos em várias camadas, né? Cada camada tem uma certa funcionalidade. E em cada camada existem vários protocolos para cuidar da comunicação de vários tipos de mídia. Os protocolos, de maneira mais genérica, estão divididos na camada, né, de cima para baixo, né? Na camada de aplicação, na camada de transporte, na camada de rede, na camada de enlace e na camada física, né? Cada uma dessas camadas cuida de uma determinada funcionalidade, né? E em cada uma dessas camadas existem vários protocolos implementados para cuidar da comunicação dos mais diversos tipos de mídia, certo? E toda essa pilha de protocolos, né, de camadas, trabalham em conjunto para que a comunicação seja bem sucedida. A primeira camada é a camada de aplicação, né? Como o nome já diz, ela trabalha na aplicação no nível mais alto, mais alto nível, né? Mais perto do usuário, né? Que ela tem protocolos como HTTP, SMTP e UFTP, né? E são protocolos que cuidam das aplicações de fato, né? Da apresentação ali do conteúdo para o usuário, né? O FTP, por exemplo, cuida da transferência de arquivos, o SMTP da transferência de e-mails, né? Então, basicamente, essa é a camada mais próxima do usuário, né? Que cuida das aplicações de fato. A camada de transporte, ela basicamente cuida do envio e do recebimento dos pacotes na rede. Basicamente, né? Ela gerencia todo esse acesso, o sucesso no envio e no recebimento dos dados. Ela garante a qualidade do serviço para que o dado seja entregue com consistência, sem erro, sem duplicação, né? E é basicamente nessa camada que está implementado os protocolos TCP e UDP, né? Que garante a entrega das mensagens dos pacotes. Na camada de rede, basicamente é ela que é como se fosse o correio, né? Ela carimba o pacote com o IP, né? O endereço que ela tem que ir, né? E o endereço do remetente do destinatário. E é ela é como se fosse a central do correio, né? Ela garante o endereçamento, né? Do IP de origem e do destino. E é basicamente nela que eles controlam o roteamento dos dados, né? Entre o destino e a origem, né? E usa o endereço IP para garantir que ela vá para o endereço certo, né? Nessa camada, como já falei, tem o endereço IP, é nessa camada que o protocolo IP é implementado. A camada de enlace basicamente ela cuida do envio de fato dos dados, né, pelos enlaces de comunicação, e é nela que meio como se fosse a fiscalização dos correios para verificar se não tem nenhum erro, se o dado está sendo transmitido de maneira correta, né, de fato, e, por exemplo, se vier com um bit invertido, é nela que vai ser feita essa verificação, vai detectar o bit invertido e verificar se dá para corrigir esse bit ou não, né? Se o pacote é um pacote perdido ou se é um pacote que dá para recuperar o dado que foi corrompido durante a transmissão pelos enlaces de comunicação. Já a camada física, né? Ela vai cuidar de fato dos dispositivos físicos, né? Os meios de transmissão, né? Como esses dados são transmitidos de fato, né? Vai cuidar dos cabos de rede, é como se ela cuidasse de como
o bit é transmitido em si, né, fisicamente pelos cabos ou por qualquer meio de transmissão que seja, não necessariamente ser um cabo, né, pode ser ondas de rádio, sinal wireless e dentre outros.